Fala galera, seja bem-vindo no canal Cruzeiro Sem Fronteira. Vamos ao giro de notícia do Cruzeiro, se ele compra, se ele vai ao mercado comprar, se ele vende jogadores, se sai e entra jogadores. Vamos lá ao giro de notícia. E vocês que acabaram de chegar e não é inscrito, confere se você é inscrito ou não. Se inscreva, deixa o seu comentário e o seu like. Isso nos ajuda muito. Bora lá ao giro de notícia. Entende? Agora, Marlon no Cruzeiro. Marlon e William saem ou ficam? E outra pro Thiago Fernandes. Diga lá. Então, vamos lá. O Marlon é possível sim que ele saia. Inclusive, eu tava apurando isso com o HG hoje mais cedo. O Cruzeiro queria uma troca com o Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino, mas o Marlon tem duas outras ofertas, uma delas do Grêmio, e aí é possível que ele aceite uma dessas outras duas. Em relação ao William, existe a possibilidade da troca, né, com o Wanderson, atacante do Internacional. Esses dois estavam naquela baixaria, violência absurda, né? Sim. Os dois estavam lá. Os dois, a camisa, enfim, os dois representantes, né? Ali, o bonequinho representando os dois jogadores. Absurdo, pessoal. Novidades, o que tem de bom hoje no programa? Na verdade, o que a gente estava... É que hoje o negócio está frenético aqui, né, Cirine? Porque tem essas questões envolvendo o Marlon e o William. Só que eu falei agora há pouco vindo pra cá com uma pessoa do Cruzeiro que me garantiu que o William não sai. Sobre a questão do Marlon eu não posso dizer a mesma coisa, o Thiago tá apurando aqui. Uma informação que pegou de surpresa é essa questão envolvendo o Cássio, né? Que o Léo Jardim pediu outro goleiro. Então nem Léo Aragão nem Cássio pediu outro goleiro. E aí a gente tem um nome, inclusive. E aí o Thiago Fernandes, inclusive, apurou e confirmou qual é o goleiro. Fala agora ou fala daqui a pouco? Não, fala daqui a pouco, segura a audiência, vamos falar daqui a pouco. Murilo tem uma pergunta. Não, eu fiquei na dúvida, não sabia dessa informação, mas aí rescindiria com o Cássio ou só bota ele no banco? Não, iria pro banco, mas eu sinceramente não sei se for pro banco se fica não, viu? Exatamente, isso que eu tô pensando aqui, que climão, hein? Que notícia é essa? E deu uma reviravolta assim, absurda, né? De uma hora pra outra e tal. Daqui a pouco, inclusive, é uma discussão que eu quero abrir com os colegas aqui, e a gente sempre discute com muita paz, ninguém levanta a voz, né? Não são discussões ácidas. Se nós estamos, aliás, se quem está questionando as laterais, o goleiro, o ataque, se tá todo mundo com razão, ou se falta um ajuste para esse time encaixar e não deixar os setores muito expostos, assim, a ponto da gente começar a abrir questionamento com qualidade de laterais, de goleiro, de atacantes, enfim. Eu acho que é um assunto bom para ser discutido. Perfeito, Everton. Achei a sua análise aí perfeita. Um pessoal muito imediatista, né? Um time que se propõe a jogar todo para frente também vão sacrificar sempre quem tá atrás, né? O Cruzeiro tá problema, muito exposto, né? Exatamente. Murilo, muito exposto. Então, assim, o Cruzeiro levou muitos gols. Eu vou começar a questionar Jonathan Jesus e Fabrício Bruno. Aí eu fico só dando cacete nas laterais. E aí daqui a pouco eu começo a questionar o Cássio. E aí daqui a pouco eu começo a questionar os volantes. Aí daqui a pouco eu falo, não, mas aí não tem ninguém que presta nesse time, né? Porque o Matheus Pereira com todos os problemas, um ataque que não mete medo em ninguém, as laterais que não funcionam, os volantes que não protegem a defesa, os zagueiros que falham e o goleiro exposto, então troca tudo. Vamos questionar o Leonardo Jardim, então? Já pediu desculpa pra torcida do Cruzeiro? Vai pedir desculpa por quê? Ué, mas cadê a humildade, irmão? Mas você falou que ia voar, que ia atropelar todo mundo. Eu acabei de pedir desculpa pro Vitor. Ai, Mick Jagger. Pro Vitor. Então pede pra torcida do Cruzeiro. Mas por pela quê? falsa expectativa criada por você. A falsa expectativa foi criada por mim? Mas não sei se você tá lembrado, o Valu pode te dar essa declaração com riqueza de detalhes e trazendo talvez as aspas corretas. Mas não fui eu que cheguei no microfone e disse: eu não perderia a final do Campeonato Mineiro como eu não perdi no ano passado. Não fui eu, fui eu. Então a culpa agora não é sua, não. A culpa é do Alexandre Matos. Ele é um dos responsáveis. Não. Tô falando de chegar aqui e falar que o Cruzeiro vai atropelar. Mas não sou eu. Vai passar o carro. A culpa não é minha disso. Não, mas você então, disse isso. Você falava, então pede desculpa aí, eu não disse isso hora nenhuma. Eu disse que pra mim o Cruzeiro era o grande favorito a ganhar o Campeonato Mineiro. O grande favorito vai passar o carro. Thiago, você fez até música pro Gabigol e pro Dudu, cara. Qual dentro dos donos da bola, não vou lembrar, mas que ninguém vai querer lembrar de tão ridículo. Na verdade, quem fez a música foi você, né? Eu fiz pro Pepa. Com Dudu e Gabigol já pode comemorar, foi o senhor cantor. Com Gabigol e Dudu e Gabigol. Com Dudu e Gabigol já pode comemorar. Eu cantei essa. Você cantou isso. Eu simplesmente fui na onda do Everton Guimarães. Eu cantei. Mas o problema não é esse. Mas eu assumo. Cara, o Cruzeiro vai ter 60 dias durante essa temporada ainda pra corrigir
qualquer erro de planejamento. Mas talvez não seja o suficiente, Thiago. O futebol... 60 dias? Não, eu acho que são suficientes. Aí, se não for o suficiente, a gente põe na conta do Leonardo Jardim, demite ele de novo e segue as mesmas coisas que tudo vai depender, porque agora o Cruzeiro tá buscando reforços a pedido dele. Então, o Cruzeiro vai entregar pra ele um elenco diferente do Isso, mas a gente tem que lembrar hoje. que o ideal não é um elenco talvez ideal. Ele vai aproveitar uma sub-janela. E aí Você é uma concorda situação comigo? que Cruzeiro e Léo Jardim tem que ter em mente. E aí vamos lá. Trouxe o Léo Jardim, deu errado, eu seguraria. Pelo menos até o fim desse ano. Ele tem contrato até o dezembro do ano que vem. Cara, você não faz um movimento desse porte, trazendo um treinador com a bagagem que ele tem, com o estudo e conhecimento que ele tem em relação ao futebol. Mas a direção de futebol já fez movimentos piores, né? Mais buscando errados. nomes para esse treinador. Eu também concordo. Eu acho que o principal erro da gestão de futebol foi o do Diniz, inclusive. Não, mas e trazer o Diniz em meio a uma quarta de final de Sul-Americana, 25 de setembro, sabendo que ele é um técnico que precisa, ele não alcança... Claro que é um dos problemas, inclusive tem vários problemas. Lá atrás eu também traria o Diniz. Eu não teria mantido pra esse ano. Eu também traria, Thiago, mas vamos lá. Você não pode trazer o Diniz 25 de setembro na metade de uma perna de quartas de final de Sul-Americana, porque o Seabra havia jogado lá no Paraguai e ganhou do Libertad 2-0. O Diniz estreia contra o Libertad aqui no Mineirão. Você tem, então, uma partida de volta nas quartas de final da Sul-Americana, onde você praticamente encaminhou muito bem a classificação às semifinais e 10 rodadas de Campeonato Brasileiro. O que eu tô dizendo é que a gente concorda que o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, ele não dá muito tempo para as pessoas. Mas eu não posso te contratar em meio a esse cenário e você não ter objetivo nenhum para me entregar, correto? A gente concorda. Mas ele tinha um objetivo. Qual o objetivo? A classificação do Cruzeiro para a Libertadores. Ele entregou? Não entregou. O que justifica a permanência dele, então? Então por isso é o erro. Não, mas já vem antes. Cara, o Cruzeiro, quando soube que já era muito difícil a classificação, já falava em demissão. Eu acho que o Cruzeiro não teve, naquele momento em que o Diniz fez um desabafo pós-jogo contra o Juventude, a coragem de manter o que ele tinha. Só que os problemas vêm de antes, Thiago. Com o próprio Fernando Seabra, o Cruzeiro entra em declínio a partir de agosto. E o departamento... Ele olhava pro banco, ele não tinha um elenco bom à disposição. Thiago, agosto já é depois da janela. Cara, ele olhava pro banco, ele tinha um gasolina na lateral direita. Não, Thiago, você tá pegando grandes nomes, você tá pegando um exemplo. Não é só um exemplo. Poxa, gente, peraí, não é um exemplo. Não, peraí mesmo. Se você perdesse lá... Mateuzinho, o Wallace, Lautaro... Jonathan Jesus, Peralta, Matheus Henrique, Barreal, o Wallace, Caio Jorge, Lautaro, e tá faltando mais um. Chegaram quando? Eles chegaram quando? Esses 7 chegaram em julho. Julho. Chegaram em julho. E a gente falava que não de problemas de desequilíbrio no elenco do Cruzeiro. Sim, que não era possível. Naquele problema, mas eu concordava que não era possível. Aquela janela, eu falei isso repetidas vezes, não era possível uma janela resolver todos os desequilíbrios do Cruzeiro. Você falava de pelo menos umas 3 janelas. Isso. Não é esse o meu ponto, Thiago. O meu ponto é que o elenco, ele acabou se desvirtuando, primeiramente, do trabalho do Seabra e não se conectou ao trabalho do Diniz e segue não se conectando. Mas isso é um dever do departamento de futebol conseguir detectar. Não, eu só discordo da questão em relação ao Diniz ser contratado lá atrás ter sido um erro. Não, porque eu não acho que foi um erro. Uma ruptura de trabalho. Não, Thiago, eu não acho que foi erro. O Seabra não cai injustamente como muitos tentam vender o discurso. Também acho que não. A questão ele não alcançou o que era pra ser feito. A gente tá junto nessa. 9 de dezembro tem que ser o último dia do Fernando Diniz. E esse é o grande erro da gestão pra mim. É um dos pra mim. Pra mim é o grande. Porque você pega jogadores claro da primeira janela ainda, quem joga hoje de fato no Cruzeiro é o Jonathan Jesus e o Matheus Henrique e o Caio Jorge. Sim. O Lautaro. A gente não sabe. Fisicamente muito mal. O Peralta não estava no banco no último jogo do Cruzeiro contra o América. Ele custou 3 milhões de dólares. Mas aí tem alguns pontos que eu pelo menos vejo Tudo assim. bem. Por exemplo, se o Júnior Santos não der certo no Atlético, eu não trataria como um erro, tá? Eu não trataria como um erro da gestão. É um problema. Eu concordo. Aconteceu. Caso o Wallace não aconteça. O Wallace, por exemplo, eu não consigo tratar como Também erro. não. Era o cara que vinha da Europa como um maior ladrão de bola de futebol. Concordo com você. Os números eram só tô falando porque eu não posso agora o isso. Peralta eu já O Peralta tenho é uma direito. aposta que eu acho que talvez não tenha sido válida. Eu não ainda conhecia. não virou. Eu tinha referências, mas não O conhecia. Jonathan Jesus já se provou. O Lautaro é outro que eu também não trato como erro. Uma enorme interrogação. Mas é um jogador que veio de forma barata. O próprio Cássio. Mas não foi contratado para ser titulado. O Lautaro foi contratado por $2 milhões. Eu não trato como erro. Agora. Então, quando você olha o Lautaro por 2 e o Peralta por 3, você vê que foi um erro. Então, o Peralta, sim. Eu entendo
que o Léo Jardim, obviamente, ele chega e ele vê tudo o que está acontecendo, ele pega todos os números e não é uma coisa com base, mais uma vez destacando, no empirismo, né? Ele tem os números, ele tem todos os levantamentos feitos de cada atleta, de cada setor e tal, e ele pede um goleiro, cara. Exato. Ele pede um goleiro. Isso não te assusta? Mas você acha o Cássio Isso me um erro, assusta. por exemplo? Me assusta. O Cássio não era um erro. Não acho. E eu nem acho agora. E o erro. meu questionamento, inclusive, aqui, eu sei que serei talvez voto vencido, meu questionamento é, de repente, pelo fato do time não estar encaixado, muito exposto, porque falta organização, começamos a questionar, e com razão, um ataque que não mete medo em ninguém, um meio que não cria, os laterais começaram a ser muito questionados, a defesa exposta, e o Cássio tá pagando até o goleiro, exatamente. Não, o Cássio não, o Cássio não tá pagando pato, assim, é porque são Eu acho que o coisas... Cássio tá mal. O Cássio, O ele Cruzeiro tem... precisa ir pro mercado buscar um goleiro? eu não acho. Meu Deus do céu. Se o Leonardo Jardim Olha, acha... Rafael Cabral tá rindo de vocês, uma hora Se o dessa. Leonardo Jardim acha, o Cruzeiro está já atrás de um goleiro. E eu acho que o Leonardo Jardim, nesse momento, ele tem que ter total autonomia e voz. A voz mais ouvida do departamento de futebol nesse momento tem que ser do Leonardo Jardim. É apenas o que eu penso. Não, eu Porque também já tô de foram acordo. cometidos vários erros. O Cássio, ele não conseguiu ser ainda, não estamos colocando só na conta dele. Outros jogadores estão em dificuldades técnicas também no Cruzeiro. Quais? O William, o Marlon está em Mas dificuldade. precisa buscar, então, mais 2 laterais. Não é o que eu estou dizendo. Pois é, mas o Cássio tem que buscar um goleiro. As laterais estão. É porque você não consegue, assim, não sei se você sabe, a gente não consegue trocar todos os jogadores que a Eu gente... tô cansado de saber, Então, é por mas- isso meu questionamento. Mas tá caminhando pra isso. Você questiona as laterais e fala, não, mas tudo bem, e o Cássio tem que Quem trazer outro sabe é o goleiro. Leonardo Jardim. Mas não, o peraí, meu questionamento... não. Eu tô falando em cima do que você tá dizendo. Tá bom, mas então eu vou ser você mais... também pode questionar. Tá, então eu vou ser mais claro. Se o Leonardo Jardim pedir 10 jogadores nessa subjanela, o Cruzeiro tem que se esforçar para trazer 10 jogadores, seja goleiro, lateral direito, lateral Meu esquerdo. Deus do céu. Aí, O volante. William e Marlon não dá mais. Guarda bem, guarda, o William e guarda Marlon não esse, dá esse mais. corte aí, Aqui. viu, Daniel? Não, O pô, William e Bruno? Marlon não tem a menor Faz condição uma mais. pasta Aqui. e guarda esses cortes aí. podem Mas achar o que Se o vocês... Léo Jardim pedir 10 jogadores, o Valu tá dizendo que a direção tem que ir lá e buscar 10 jogadores. Não, ela tem que se Trouxe esforçar. 16 Quantos jogadores Mas aí não é Vasco culpa- trouxe? 17. Aí não é culpa do Leonardo. Mais 10. Então, 27 aí contratações. só escancara a incompetência do departamento de futebol em trazer 17 Não, e o não. técnico chegar e enxergar um elenco desequilibrado. Tá, ali. e aí ele muito vai, simples. pede jogador e daí não encaixa, a culpa vai continuar Cara, sendo. Aí, peraí. Aí, Peraí, só um o exercício minutinho. que você tá fazendo é muito difícil. Ô, Everton. Ou Everton. então não traz, deixa ele, daqui a pouco demite ele no brasileiro. Também não vai Não, resolver. não, isso é Peraí, coisa- peraí, não, tá peraí. partindo da sua cabeça. Eu não Desculpa. disse isso. Não, não. Eu não Desculpa, disse peraí, isso. peraí. Ele tá querendo que as carências que ele detectou sejam colocadas, sejam sanadas pelo departamento de futebol. E tem Nenhum algumas carências técnico, nítidas. Ok. nenhum técnico As duas trabalha laterais só e o gol são com carências. um time... Você acha com carência elenco- o gol? Hoje sim. Porra. Hoje o Cássio tá mal, gente. Eu gosto do Cássio também, mas É ele só, tá mal. é só, E aí eu repito é a só pergunta pegar o que que eu fiz pro aconteceu Valu. na final da Sul-Americana. Não, beleza, então eu vou pegar a pergunta que eu fiz pro Balu, vou repetir pra você. Você falou que tem carências nas laterais e no gol. Sim. Então ele pediu um goleiro. E você Sim. tá de acordo. Então Sim. você tá de acordo que o Cruzeiro tem que trazer 2 laterais também. Não, eu tô de acordo que o William e o Marlon tem que sumir Não. hoje do Cruzeiro. Ah, tá. Eles não podem então ficar. tem que trazer 2 laterais. Eles não podem. Sim. Né? Então tudo bem. Eu acho que os dois não podem ficar. Agora não tem você mais foi como. claro. Não tem o menor Claro. clima, mas não tem o menor clima As pros pessoas caras estão ficarem. errando no departamento Cara, de futebol há 10 O meses. que você do acha da Cruzeiro, avaliação gente. do colega? Eu acho aqui? que os dois Eu acho que são tem que bons ficar na laterais, mão mas do hoje Leonardo não dá Jardim. mais. Hoje não dá mais. É o que eu acho. Hoje não eu dá acho mais que ele pros tem... dois. Então eu vou te dizer que, pela informação que recebi aqui, o William fica. O Marlon não sei. Tá bom. Mas o William fica. Sobre as contratações. Cruzeiro, você confirmou que o Cruzeiro está negociando com o goleiro do Vitória. Avalia a possibilidade avalia. de contratação do Gabriel Vasconcelos, que foi goleiro do Cruzeiro. Vulgo Gabriel, 2006 a 2012 ele jogou no Cruzeiro. Foi pro Milan, Foi pro jogou no Milan. Empoli, no Napoli. Foi de Jogou no seleção futebol brasileira de base. Seleção brasileira de base. Isso. Ele começou a temporada como titular do Vitória, perdeu espaço pro Lucas Arcanjo. Hoje ele é reserva no Vitória. E o empresário dele sugeriu o nome no Cruzeiro e existe a possibilidade do Cruzeiro contratá-lo para esta temporada. Tiagão, fez um ótimo brasileiro pela Juventude, né? Ele estava no Isso, Juventude ano exato. passado, ajudou o Juventude aí na permanência dele. Muito elite. elogiado, inclusive. Eu escuto diariamente, vocês sabem que não é mentira, né?
escuto diariamente as rádios lá do Sul, muito elogiado no passado. É. E um dos responsáveis, né, pela campanha do Juventude, que não foi grandes coisas, mas também não tem grandes valores disponíveis para montar grandes Ele é times. melhor que o Cássio com os pés? Bom, não Mas me isso é algo lembro, que mas importa, não eu me acho lembro, que importa. não hein? me lembro, mas Não. com as mãos seguramente não é. Mercado Celeste, vamos colocar aí, né, o que seria a tendência, o atacante Wanderson do Inter em troca do lateral William do Cruzeiro, seria uma boa troca? E depois, na sequência, nós vamos ver lateral Juninho Capixaba do Bragantino em troca do Marlon. Vamos lá, Bebel. O Wanderson, né? Wanderson. Que é o reserva do Wesley no Internacional pelo William. Não é uma boa troca. Então, o William seria o ideal, de repente, uma grana, certo? E o Wanderson seria uma situação de recuperar o jogador, toda aquela ladainha de novo, não está com valorização no mercado, não está sendo aproveitado lá e tal, e etc. Toda aquela condição que a gente já conhece, né? Que vai vir aquele discurso de que pode ser uma possibilidade e tal. Então, deixa o William aí, se ele realmente quiser ir, deixa aí, né? Para poder ir, mas que possa faturar uma grana. Já o Juninho Capixaba me interessa um pouco mais porque é um bom jogador. É um bom jogador. A gente tem muito preconceito com essa condição de... Quando geralmente tem o sobrenome do cara, vem com aquele apelido, de repente, de estado, né? E tal. Acho que salvo desse, só o Juninho Pernambucano que a galera gostava mesmo. O resto, Juninho meu amigo, Paulista, pô. Juninho Paulista também. Marcelinho Carioca. Mas tem uma galera que às vezes vem no futebol de hoje em dia, a galera não gosta tanto. Mas o Juninho Capixaba eu gosto, acho um bom jogador. Pelo Marlon, mas ainda assim, eu acho que o ideal seria dispensar os dois. Na verdade, dispensar não. Negociar os dois com uma grana. Agora o Wanderson... E ainda tem o agrada, Hulk não. Paraíba. Mas ó, o Wanderson é reserva do Wesley, o Inter deve Foi o que eu falei. 7 milhões pelo Wesley. E o Inter é o time que trocou Potker pelo Maurício e ficou devendo 1 milhão pro Potker ainda. Agora eu acho É que isso que eu tô falando. o Cruzeiro tem que ter tranquilidade, a torcida, porque são dois excelentes jogadores, os dois laterais. Eu acho que por causa desse momento ruim, com troca de técnico, deixa o Jardim trabalhar um pouquinho e espera, porque o William foi seleção brasileira. Né? Então, o Marlon é bom jogador, tem que esperar um pouquinho, Gão. Opinião. Senão depois acaba perdendo jogador. Opinião, não é informação. Opinião. Eu acho que tudo que o Jardim está falando em relação aos jogadores, o que ele fala nas declarações dele tem falado, eu acho que ele tem falado especificamente de certas posições que inclui a posição do William e do Marlon. Pode ser pelo momento. Acho que os dois são bons jogadores, sim. Pode ser pelo momento. Mas como os dois não correspondem, eu acho que o Jardim pode optar por outras duas opções nas laterais, tanto direita quanto esquerda. O Gão, garoto de 16 anos, que assinou contrato com um profissional, brilhou na Copinha. Ô, Bebel, a Copinha, ela sempre nos dá... Felipe Meleri. Isso, várias possibilidades. O Felipe, baita de um jogador, jogou a Copinha e tem um negócio que o Fael fala que eu morro de rir, ele fica me zoando quando eu falo que o time do Cruzeiro Sub-20 jogou com um time muito jovem. Claro, quando eu falo isso é porque os meninos quando jogam, eu falo são muito jovens, jogam com 16, 17, 18 anos contra uma garotada como, por exemplo, o time do Palmeiras, que tinha uma turma já que estava quase beirando o profissional ali, batendo já os seus 20 anos, né? No ano que vai fazer 20 anos já estavam jogando a Copinha ainda. E o Felipe é um desses garotos que estava jogando, cracaço, joga muita bola, acerta o Cruzeiro em poder colocar aí o vínculo definitivo como contrato profissional desse garoto. E o Adilson Batista reclamou disso, que chance para a base do Cruzeiro. O Cruzeiro mudou muito a base, fez um grande trabalho, conquistou títulos e não está abrindo espaço para os meninos no profissional. E uma reclamação que é plausível é que o Vitinho, que foi emprestado para o Goiás, está lá arrebentando e o Cruzeiro simplesmente abre mão das suas joias para dar oportunidade para a gente que nem sequer merece vestir a camisa do Cruzeiro. Então, galera, esse foi o Giro. Se você gostou, não deixe de se inscrever, comente, deixe seu like e até o próximo vídeo. Fui!